A minha mãe dizia uma frase muito comum para mim e para minha irmã quando a gente era adolescente, que era: o que vocês não pedem rindo que eu não faço chorando? E é como me sinto todas as vezes que vocês pedem para eu comentar algum documentário novo do Brasil Paralelo, porque é isso, vocês vêm aqui pedir, né, vai e fala lá sobre o novo documentário, e daí eu tenho que assistir aqui 3 horas de documentário deles, que basicamente é a mesma narrativa de sempre, né? Se você assistiu a um dos documentários deles, vocês já viram todos, porque é a mesma tese que eles defendem todos, né? É uma tese reacionária, como a gente vai analisar aqui nessa nova série deles agora, que é O Fim da Beleza. E daí, esse título, para mim, tem dois sentidos, né? É ambíguo. Por um lado, tem no sentido de propósito, né? Qual é a finalidade da beleza, qual é o fim da beleza, o propósito da beleza. E por outro lado, tem a ver com a ameaça do fim da beleza, né? O modo como o mundo contemporâneo despreza a beleza e põe em risco essa apreciação estética da arte, daquilo que nos elevaria, talvez espiritualmente, porque é a tese que eles defendem. No primeiro, eles falam mais especificamente sobre artes plásticas, e é o que eu vou me concentrar mais aqui, porque é aquilo que eu domino mais do que os outros dois, que são sobre arquitetura. Mas eu vou falar um pouquinho também sobre isso, né, sobre urbanismo e como eles defendem um modelo idealizado do passado, e quando você vai observar a realidade tal qual ela era, não é bem assim como eles defendiam, né? Mas para começar, sobre as artes plásticas, né? Sobre a arte contemporânea, que é muito criticada pelos conservadores e pelos reacionários. Aqui eu preciso fazer uma distinção antes de começar, entre reacionário e conservador. Basicamente, para simplificar aqui, conservador é aquela pessoa, né, que adota uma postura ideológica que deseja preservar certos costumes, certas práticas, certas tradições, certas produções artísticas, inclusive, que eles veem como valorosas e que merecem ser mantidas. Então, alguém que observa a tradição, a cultura, a sociedade e deseja preservar certas coisas. Já o reacionário é aquele que deseja resgatar coisas que não existem mais, que existiram em algum momento, que pareciam ser boas para eles, mas que hoje em dia já não existe mais. Então, assim, vamos supor, né, uma pessoa que deseje resgatar a ditadura militar no Brasil, que aconteceu nos anos 60 e 70. Essa pessoa, ela não é conservadora, ela é reacionária, ela quer voltar a um tempo que não existe mais, ela quer voltar a um tipo de prática política e social que acabou. Acabou. O Brasil vive numa democracia já tem algumas décadas. Então, essa pessoa é uma reacionária. Então, há uma diferença bastante nítida entre conservador e reacionários, embora um reacionário possa ser conservador em vários aspectos, né? Então, assim, ele pode querer voltar a um estágio anterior, que não existe mais, mas, por outro lado, ele deseja preservar certos aspectos que ainda são calcados naquele modelo do passado que ele tem em mente. Então há uma intersecção aqui. O Brasil Paralelo, ele não é conservador, ele é reacionário. Eles têm um modelo em mente, olavista, de que o passado era melhor do que o presente e, portanto, a gente deveria retornar ou resgatar certos valores do passado. É o que eles pensam, é o que o Olavo pensava. E isso demonstra para mim também como uma pergunta mal elaborada leva a respostas enviesadas. Porque a pergunta que eles fazem é a seguinte, basicamente: por que o mundo atual é ruim? Por que o mundo atual é uma bosta e o passado era melhor? E daí, quando você vai investigar, a partir de uma pergunta mal elaborada, você vai buscar respostas que vão já responder à sua pergunta. É uma petição de princípio, você já tem a conclusão. O mundo atual é ruim em comparação ao passado. Você já tem a conclusão. E você vai buscar os elementos no passado para justificar a sua conclusão. Então aqui você tem um círculo argumentativo, né? Porque você até pode se fazer a pergunta: por que hoje é de um modo, por que hoje as coisas se dão assim e no passado não era assim? Sei lá, 400 anos atrás. Por que houve essa diferença? E aí é uma outra falha profunda no Brasil Paralelo, porque boa parte dos documentários deles vai sendo construída num sentido, mas a conclusão que eles extraem não é aquela necessária a partir das premissas apresentadas. Então, assim, por exemplo, nesse documentário aqui do Fim da Beleza, ou no anterior que fizeram sobre a música, também sobre o cinema, que eles vão mostrando, vão levando à conclusão de que o grande problema, ou a grande causa de certos problemas na atualidade, são decorrentes do modo de produção capitalista, são decorrentes da era industrial, são decorrentes de uma série de relações que se dão a partir dessa noção de consumo, de produção, de eficácia do mundo capitalista. Então isso tem a ver com a cultura, isso tem a ver com a sociedade, isso tem a ver com a cidade, inclusive, né, com a composição das cidades, isso tem a ver com as relações de trabalho, relações sociais, a formação da família. Tudo isso que a gente tem hoje é decorrente, é consequência direta da Revolução Industrial e do modo como se dá, como se organiza o capitalismo moderno.
Se a gente vive agora em famílias atomizadas, em cidades que são hostis às pessoas, que visam a eficácia, a produção, se você está fechado num cubículo, no escritório, trabalhando em telemarketing, por exemplo, isso é decorrente do sistema capitalista. Só que eles não conseguem fazer essa conexão. Eles jogam essas informações, eles vão criando esse argumento, eles vão mostrando como, de fato, o mundo capitalista levou a profundas transformações nas relações sociais, só que quando chega no ponto da conclusão, eles não conseguem dar esse passo. Porque, basicamente, aqui é a tese marxista, por exemplo, ou é a tese da Escola de Frankfurt. Então, eles não podem chegar à conclusão, porque isso contradiria aquilo que eles querem defender, que é uma visão, sabe, espiritualizada, católica, europeizada, inclusive, né, colonialista. Eles não podem chegar a essa conclusão, porque isso aqui iria na contramão daquilo que eles querem mostrar. Então, no primeiro episódio, eles falam sobre a arte contemporânea. E a gente pode ter muitos elementos aqui para criticar a arte contemporânea, a arte moderna. Há muitos motivos para criticar qualquer forma de expressão artística, inclusive, né? A medieval, sabe, a arte sacra, a arte renascentista, inclusive. Há muitas questões, né, que você pode abordar e questionar em certos períodos históricos de produção artística. Não é diferente na arte moderna e contemporânea. Só que o que eles fazem, e é o que o direitista padrão faz no geral, né, ao criticar a arte contemporânea, é pegar alguns casos excepcionais, alguns casos, sabe, que horrorizaram as pessoas, escandalizaram as pessoas, e que era o propósito da produção artística, muitas vezes, porque certos artistas, certas obras, elas têm justamente a intenção de impactar e de causar o horror, então eles pegam alguns fenômenos artísticos contemporâneos que horrorizaram as pessoas e usam isso como se fosse a descrição do que é a arte contemporânea. Eu não sei até que ponto as pessoas frequentam exposições ou museus de arte moderna e contemporânea. Não sei até que ponto eles frequentam, porque, sinceramente, a grande maioria da arte contemporânea produzida não é exatamente chocante, não é feita para horrorizar as pessoas, mas certamente tem alguns pontos fora da curva que de fato chocam as pessoas e esse é o objetivo. E daí eles tentam mostrar, né, a diferença entre essa arte contemporânea que visa horrorizar as pessoas, nem sempre, mas que, segundo eles, que visa chocar as pessoas, e a arte do passado, a arte renascentista, a arte medieval, a arte dos gregos, e como essas produções artísticas visavam causar a sensação de beleza nas pessoas, né, de suscitar o belo. E aí também é questionável, né? Porque nem toda obra de arte, nem no passado, nem no presente, visa isso. A produção artística não está necessariamente se propondo a produzir beleza. Às vezes também visava produzir o horror, o medo, o espanto. Então, assim, a arte não é sinônimo de beleza. Inclusive fiz uma thread ontem sobre isso, mostrando várias obras de arte do passado que não tinham pretensão necessariamente de serem belas. Ou se são belas hoje porque se tornaram canônicas, clássicas, a gente olha para o passado, olha que bonita. Mas talvez não fosse tão bonita assim no passado. Mas como eu falei, quando você tem uma pergunta enviesada, uma pergunta contaminada, a resposta será contaminada. Talvez a pergunta que devesse ser feita, e aí ajudaria a compreender mais a arte contemporânea, é por que a arte contemporânea se propõe a isso hoje e não se propõe a fazer o que fazia a arte renascentista, ou medieval, ou greco-romana, ou a arte romântica. Por que a arte contemporânea faz isso? E aí, talvez, aqui é a minha interpretação, né? Assim como a minha interpretação em relação à literatura também. Talvez as artes plásticas e a literatura já não tenham o mesmo propósito que elas tinham no passado, porque elas já não são as formas privilegiadas de expressão artística, como já foram. Antigamente, você tinha os afrescos, as pinturas, os retratos como formas privilegiadas. Era a forma como a elite, como a aristocracia representava o mundo, se via representada. Então, era de fato um modo privilegiado de acesso à beleza. Era uma forma privilegiada de expressão artística. Com a Revolução Industrial, com o mundo contemporâneo, essas formas perderam espaço. Então, as artes plásticas não precisam mais representar o que elas representavam. E aí elas partem para uma outra direção. Talvez hoje, pra gente, a expressão de mundo muito mais primordial do que as artes plásticas ou a literatura seja o audiovisual, sejam os filmes, sejam as séries, sejam, sei lá, produção em vídeo. Isso fala muito mais conosco diretamente do que uma pintura, do que um retrato pintado. Ou do que um livro, inclusive, né? Porque muitos autores literários já estão há algum tempo já decretando a morte da literatura e dizendo que, por exemplo, romance, né, como forma literária, já deu o que tinha que dar. Então talvez a gente esteja falando de uma nova era, de novos tempos, nos quais nós, consumidores de produção artística, temos uma outra relação com a produção. Muita gente jamais pisou no Museu de Arte Moderna e Contemporânea na vida. Então não é um espaço privilegiado de acesso à arte. Por outro lado, quase todos nós, eu diria quase 100% das pessoas, assistem filmes, veem séries, consomem conteúdo audiovisual, ou música, né? Então, assim, talvez a música e o audiovisual sejam as formas privilegiadas artísticas de nossa era. É como a gente se enxerga, é como a gente se vê, é como a gente vê o mundo, inclusive. E aí essas outras formas, que perdem esse espaço privilegiado,
passam a adotar uma outra linguagem, passam a se expressar de outro modo, que já não tem a necessidade que tinha no século XVI, XVII, XVIII. Então talvez seja isso, mas aqui eu estou jogando uma ideia, né? Estou jogando aqui uma hipótese que a gente tem que parar para pensar mais sobre isso. Não acho que tenha a ver meramente com o caráter de querer chocar as pessoas pura e simplesmente e apresentar o horror para as pessoas. Não é isso. Tem um outro caráter aqui que tem a ver com perda de espaço, na minha opinião. Então é diferente porque o mundo no qual a gente vive é diferente. A nossa relação com a arte é distinta porque o mundo é distinto. E aí entra uma outra questão que é sobre o fim, entre aspas, da beleza, né? O fim no sentido de a beleza já não é apreciada mais, ou acabou a beleza. Eu penso justamente o contrário, na verdade. Eu acho que a gente está tão permeado de beleza, no sentido estético mesmo, que a gente não percebe mais a beleza. Porque esse espaço que antes estava destinado às artes visuais, às artes plásticas, por exemplo, pintura e escultura, hoje em dia passou para a propaganda. A gente pode dizer que mais do que nunca as pessoas estão obcecadas pela beleza. As pessoas são obcecadas pela aparência. Não há o fim da beleza no sentido de acabar a beleza, mas há uma obsessão pela beleza, há uma ditadura da beleza. As pessoas estão obcecadas por serem bonitas. E isso parte pela estética corporal, visual própria das pessoas. Basta pensar que a indústria estética, né, cosmética, é bilionária, então assim, há uma obsessão pela beleza e há uma obsessão pela moda, que também é uma expressão da beleza. Porque a apreciação artística, ou a apreciação da beleza, ela tem a ver com esse caráter de singularidade, um pouco de surpresa e um pouco de excepcionalidade. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui entrando um pouco no aspecto urbanístico e arquitetônico, como eles mencionam nos outros episódios. Quando eu morava em Nova York, eu tinha um cliente que morava num prédio que tinha um baita de um janelão e tinha uma vista da cidade, da paisagem urbana de Nova York. E quando eu ia lá, eu ficava minutos olhando aquela janela, olhando a paisagem. Até eu vou pôr para vocês uma foto aqui para que vocês vejam qual era a vista. Eu ficava minutos olhando aquilo ali. E para mim aquilo ali era espantoso, era um assombro, era olhar aquilo ali e ficava admirado. E era bonito para mim. Eu imagino que uma pessoa que, vamos supor aqui, um nova-iorquino que nasça num apartamento como aquele, que cresça a vida inteira ali dentro, ele não tem o assombro, ele não tem o espanto que eu tinha ao ver aquilo. Era trivial para ele, era corriqueiro para ele. Ele via todos os dias aquela paisagem. Mas para mim era extraordinário. E aí nascia esse espanto, esse deslumbramento do extraordinário, da singularidade e da beleza. No Brasil Paralelo eles mostram um exemplo da catedral, né? As catedrais medievais que tinham seus vitrais. Eu fico imaginando um homem medieval. Ele nasce naquela cidade, ele cresce naquela cidade, ele vive todos os dias sua vida naquela cidade. E todos os domingos ele vai à missa naquela igreja, naquela catedral. Aquela pessoa, possivelmente, não enxerga aquilo como belo. Não vê o deslumbramento daquilo. Não vê com assombro aqueles vitrais. Não vê com assombro aquela catedral. Ele não vê aquilo ali. Aquilo ali faz parte da rotina dele. É o mundo no qual ele vive. Todos os dias ele vê aquelas mesmas cenas. Todo dia ele vê aquelas mesmas casas. Ele não tem esse senso de deslumbramento. Isso se dá com diferentes modos de manifestação de beleza no nosso mundo cotidiano. A gente não vê. A gente está tão sobrecarregado de imagens da propaganda, por exemplo, que são bonitas, que a gente não percebe a beleza. E aí é claro que a gente pode se deslumbrar diante do Michelangelo, por exemplo, porque é algo excepcional, é algo fora do normal. Mas você morando em Florença, sabe, durante a Renascença, andando pelas ruas da cidade, você não se dá conta disso. Não se daria conta disso, possivelmente. Sem contar que muitas dessas manifestações artísticas do passado, que eles admiram, eles dizem que, sabe, são um referencial estético de beleza, estavam destinados a uma classe, uma categoria muito específica, eu já falei anteriormente sobre isso aqui, a uma classe muito específica que tinha poder aquisitivo para poder financiar e adquirir essas obras. Então isso não era acessível à população no geral. Na maior parte das cidades do mundo, certas obras de arte não estavam abertas para o público. Então, assim, eles estão falando de um tipo de produção artística que sempre esteve destinada, ou geralmente esteve destinada, a uma elite financeira, intelectual e cultural, que não estava acessível à população no geral. E esse é o modelo reacionário que eles defendem. É um modelo elitista, do passado. Porque esse passado que eles idealizam era um passado problemático também. A gente tem que pensar, por exemplo, né, falando das cidades do passado, que elas eram imundas, elas eram repugnantes, eram esgotos a céu aberto. A cidade medieval, para você ter uma noção, a pessoa ia lá fazer cocô e xixi num pinico e ela jogava para fora pela janela de casa os seus dejetos e caía na rua, na porta da casa dela. As cidades medievais, as cidades do passado eram repugnantes, eram nojentas. Não era um ideal estético, harmônico, eram locais repugnantes. Eu estou lendo esse livro aqui,
bem interessante, A Capital da Solidão, do Roberto Pompeu de Toledo, que conta a história de São Paulo, a cidade de São Paulo. E aqui ele mostra como durante séculos a cidade de São Paulo era uma cidade miserável, suja e abandonada. Não há um ideal do passado a ser reverenciado. As cidades antigas, por exemplo, Paris, Londres, eram repugnantes, eram cidades nojentas. Não tinha esgoto, era tudo a céu aberto. Basta pensar, por exemplo, que um pouco antes da Revolução Francesa acontecer, da população francesa se revoltar e pôr fogo em tudo, o rei da França havia mandado construir uma estrada contornando a cidade de Paris para que ele não tivesse que entrar com a carruagem dele em Paris, porque era tão repugnante, tão nojenta, que ele não queria ser obrigado a passar pela cidade. Embora haja certos méritos no passado em relação à produção artística, possa louvar, o passado não era bem assim, não. Se a gente for pensar em comparação, por exemplo, essa pandemia que teve agora de coronavírus, se fosse 200 anos atrás, teria dizimado milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas pelo planeta. Dezenas de milhões de pessoas teriam morrido. Porque não havia critérios higiênicos. As pessoas não sabiam como se cuidar das coisas. Se você pegasse uma doença, qualquer que fosse, podia ser uma sentença de morte para você. As pessoas morriam igual mosca por causa de questões higiênicas. Se você for no cemitério medieval, por exemplo, você vai perceber, vai constatar um padrão ali, que existem inúmeras tumbas de criança. Porque as crianças morriam com 2, 3 anos de idade. Uma família tinha 10 filhos, 7 morriam antes da idade adulta. Então, assim, não há muito o que idealizar no passado. Claro, como falei, havia qualidades, mas, no geral, sinceramente, o padrão de vida atual nosso, em muitos sentidos, é muito melhor do que era 100 anos, 200 anos, 300 anos atrás. E o acesso à cultura é muito mais fácil e muito mais abrangente. Você pode hoje, você, cidadão comum, pode hoje fazer um tour virtual e visitar o Prado, por exemplo, o museu aqui da Espanha. Você pode fazer isso. Você pode pegar lá e visitar as galerias, coisa que um brasileiro de 50 anos atrás não poderia fazer. Você teria que pessoalmente viajar até Madrid e visitar o Prado. Mas como eu falei aqui, repito, o Brasil Paralelo ele está no limiar de uma crítica ao capitalismo, mas eles não ousam fazer isso. Em grande medida, o que eles fazem em seus documentários é preparar o solo para uma crítica radical ao capitalismo, ao modo como essa transformação no século XIX nos traz até hoje. Mas eles não fazem isso. Eles têm medo de fazer isso, aparentemente. E daí eles querem atribuir isso a uma crise da fé das pessoas, a uma, perda de relação com a divindade, com a transcendência, a uma degeneração moral, inclusive. Mas como eu já falei no começo aqui, quem viu um dos documentários deles, viu todos, porque a tese é a mesma, o que eles defendem é a mesma coisa, e no final das contas é uma mensagem profundamente reacionária, de um retorno ao mundo que não vai voltar, houve a ruptura, a gente está nesse mundo agora. É isso. Encarem a realidade. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí, sobre esse desprezo que reacionários ou conservadores têm à arte contemporânea. Não me parece que essas pessoas frequentem museus de arte contemporânea, eu acho que não, mas o que vocês pensam sobre isso? E sobre como você percebe esse impacto dessa mensagem reacionária nas pessoas, de um retorno a um passado que nunca existiu, que é um passado idealizado. Esse passado que eles mostram não era assim. É um falseamento do passado, inclusive, Me diga no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e confira meu texto novo lá na Amazon, Carta a um Jovem Filósofo. Um abração e até mais. Tchau! E aí, meus amigos e amigas que seguem o Henry Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para vocês. No dia 10 de março, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula gratuita chamada As 5 lições fundamentais para se investir corretamente. 5 lições, 1 hora e uma visão completamente nova para te permitir entender o que são os investimentos, os riscos que existem nos investimentos e até se proteger de todas essas barbaridades e armadilhas que os bancos e corretoras pregam a todo instante. Não percam essa aula. Para se inscrever é super simples. Só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e aí no dia 10 de março, quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto. Um abraço e até lá!